Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Economia A. Na aula de hoje nós vamos discutir as forças de mercado, o lado da oferta, o lado da demanda, a formação de um preço de equilíbrio, de quantidade de equilíbrio no mercado, além de discutir os fatores que podem levar a um deslocamento da curva de oferta e de demanda, ou podem simplesmente fazer variar as quantidades ofertadas e quantidades demandadas. O objetivo da aula vai ser responder as seguintes perguntas: quais fatores afetam a demanda dos compradores por mercadorias? Quais fatores afetam a oferta de mercadorias pelo lado dos ofertantes? Como a oferta e a demanda determinam um preço de um bem e a quantidade de equilíbrio, né? O preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio de um determinado bem. Bom, por primeiro vamos definir o que é mercado. Um mercado é um ambiente de interação entre compradores e vendedores. Então, na nossa representação aqui num plano cartesiano, né, o mercado vai ser representado por um lado de uma curva de oferta e, por outro, uma curva de demanda, que eu vou apresentar graficamente logo a seguir. É, um mercado, né, se a gente for analisar objetivamente no estudo prático, ele deve ser definido no espaço e no tempo. Então, por exemplo, eu poderia discutir o mercado de carros elétricos no ano de 2023 no Brasil. Né? Então, é definido localmente e eu estou discutindo justamente a oferta e demanda, né, desse determinado mercado. Então, o mercado de carros elétricos, por exemplo, né, é composto pelos ofertantes e demandantes de carros elétricos. A quantidade demandada de qualquer mercadoria, ou de qualquer bem, né, bem ou serviço, é, é a quantidade de bens que os compradores estão dispostos e aptos a comprar. Então, na microfundamentação, a decisão de consumo do demandante vai variar de acordo com os preços de mercado, né? Com os preços aos quais ele está sujeito. Então, se um preço é mais elevado, os demandantes tendem a demandar menos. Então, basicamente, a lei da demanda é que quanto maior o nível de preço, menor é a quantidade demandada. Quanto menor for o preço, maior é a quantidade demandada. Então, existe uma relação negativa entre quantidade demandada e, é, e preço dessa determinada mercadoria. A demanda, a curva de demanda, né, vai mostrar a relação da quantidade demandada com o preço dessa determinada mercadoria. Então, por exemplo, se eu tivesse a demanda por suco, né, vamos imaginar que a Ellen é uma consumidora e ela demandaria diferentes quantidades de suco aos diferentes níveis de preço. Por exemplo, né, nessa tabela, que representa uma curva de demanda, só que agora numa forma de tabela, né, a gente tem quantidade demandada de suco na coluna da direita e preço na coluna da esquerda. Então, notem que à medida em que o preço se eleva, né, de 0 até 6, a quantidade demandada de suco pela Ellen, né, por essa consumidora, vai se reduzindo de 16 até 4. Ou seja, as decisões de consumo da Ellen respeitam a lei da demanda, de que quanto maior for o preço, menor é a quantidade demandada. A gente pode representar isso graficamente num plano cartesiano. Notem que eu estou reproduzindo os pontos, né? Por exemplo, no ponto em que preço é igual a zero e quantidade demandada igual a 16. E a partir da representação em forma gráfica, né, a gente pode notar que isso forma uma linha. Essa linha é denominada curva de demanda. A curva de demanda justamente vai representar diferentes quantidades demandadas aos diferentes níveis de preço. É basicamente a mesma coisa que foi dita na tabela, só que agora em representação gráfica. Quando nós fazemos análise de mercado, nós basicamente estamos analisando a soma das demandas individuais. Então imaginem que o mercado de sucos, né, nesse nosso exemplo, tem os dois consumidores, a Ellen e o Ken. É,
as quantidades demandadas desses dois consumidores, quando somadas, vão representar a demanda de mercado. Então, notem que as demandas individuais estão representadas nas colunas, né, da Ellen e do Ken, e as demandas de mercado vão ser a soma horizontal, basicamente 16 mais 8, 24, 14 mais 7, e assim por diante. Então, a demanda de mercado é a soma das demandas individuais. Uma curva de demanda tem as seguintes propriedades, né? Ela é negativamente inclinada. Por que é negativamente inclinada? Porque ela representa uma relação inversa entre preços e quantidades. Quanto maior for o preço, menor a quantidade demandada. Então, o fator que leva a uma variação da quantidade demandada, nós já percebemos que é o preço. Se o preço se eleva, a quantidade demandada diminui. Então, a curva de demanda mostra como ceteris paribus o preço afeta a quantidade demandada. Note que aqui eu falei ceteris paribus por quê? Se acontecer outros fatores que afetam esse mercado, não necessariamente a gente vai observar que quando o preço se elevou, a quantidade demandada diminuiu, né? Existem múltiplos fatores que podem afetar o mercado, o comportamento de mercado. Então, vamos então notar, né, que a gente tratou de um ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, e nessa situação variou o preço e os demais fatores não variaram. E nós notamos uma variação da quantidade demandada decorrente da variação de preço. Mas e se outros fatores que são extra-preço acontecessem? Qual seria o efeito observado? No caso de fatores extra-preço, a gente vai observar graficamente um deslocamento da curva de demanda, e não um movimento ao longo da curva de demanda, como seria o decorrente da variação de preço. Então, para os fatores extra-preço, não varia a quantidade demandada, e sim varia a curva de demanda. A curva de demanda que se desloca para a direita ou para a esquerda. Quais são os fatores extra-preço? Os fatores extra-preço que vão afetar a curva de demanda, gerando um deslocamento, a gente pode dizer aquecendo ou resfriando a curva de demanda, aumentando ou reduzindo a curva de demanda, crescendo ou retraindo a curva de demanda. São todos sinônimos para se referir a um movimento da curva de demanda para a direita ou para a esquerda. Então, os fatores extra-preço, quais são esses que causam variações na curva de demanda? Um primeiro, o mais trivial, é o número de compradores. Se entram mais compradores no mercado, naturalmente a gente consegue imaginar que a gente vai somar para chegar na demanda de mercado, a gente vai somar mais consumidores. Então, a curva de demanda vai se deslocar para a direita na medida em que entram novos compradores no mercado. Obviamente, numa lógica oposta, se saírem compradores, esse mercado vai ter uma demanda retraída, ou seja, vai se deslocar para a esquerda. No caso de entrada de compradores, notem, agora ao mesmo nível de preço anterior, a gente tem quantidades demandadas maiores, porque a curva de demanda se deslocou para a direita, em decorrência da entrada de novos compradores. O aumento da demanda também poderia decorrer de outros fatores, como, por exemplo, o aumento da renda do consumidor. Se a renda do consumidor aumenta, a gente já poderia pensar intuitivamente, né? Se as pessoas ficam mais ricas, elas consomem mais. Né? Ou seja, a gente já imaginaria que o efeito no aumento da renda é um deslocamento da curva de demanda para a direita, ou seja, um aquecimento da curva de demanda. Bom, isso vai ser verdade na maior parte dos casos, para os casos de bens normais. Um bem normal é definido como aquele bem que tem sua quantidade demandada aumentada quando aumenta a renda do consumidor. Por exemplo, a maior parte das mercadorias que a gente consome, né? Se você receber mais dinheiro, provavelmente você vai consumir mais refrigerante, vai consumir mais almoço em restaurantes, vai consumir mais Uber, vai consumir mais a maior parte das mercadorias, né? Então, os bens normais são aqueles que, quando você aumenta a renda do consumidor, ele aumenta a quantidade demandada. Então, um aumento da renda do consumidor deslocaria para a direita a curva de demanda, como a gente falou no exemplo inicial. Porém, existem os tais bens inferiores. Um bem inferior é definido como aquele bem que tem sua quantidade demandada reduzida quando a renda do consumidor aumenta. Ou seja, seria um caso, o caso clássico é da margarina, né? Se o consumidor aumenta sua renda,
ele passa a consumir outros tipos de produtos para passar no pão, né? Então ele abre mão do bem inferior, que é a margarina, e passa a comprar outros embutidos, comprar outros cremes, né, para passar no pão. Por exemplo, ele poderia comprar manteiga, poderia comprar salame, sei lá, ou queijos, né? Coisas mais caras. Então a margarina é um exemplo de bem inferior, ou seja, aquele bem que quando aumenta a renda do consumidor, ele passa a consumir menos. Bom, aqui só fazer um adendo, né? Um aspecto mais de método aplicado aqui na microeconomia, né? Nessa parte da disciplina. Vocês podem notar que um bem inferior ou um bem normal não é inferior ou normal intrinsecamente. Não é o bem que é definido por suas características próprias, né? É na relação entre o consumidor e o bem que se define se o bem é normal ou inferior. Então, se para o consumidor ele aumenta o consumo do bem quando a sua renda aumenta, o bem é normal, né? Não é uma característica intrínseca do bem, é da relação entre o consumidor e o produto. Bom, enfim. Então, nós vimos que existe um efeito ambíguo do aumento da renda do consumidor. Pode tanto aumentar a demanda, deslocar para a direita no caso de bem normal, ou deslocar para a esquerda a curva de demanda no caso de bem inferior. Bom, os preços de bens substitutos também afetam a curva de demanda, deslocando ela para a direita ou para a esquerda. Os bens substitutos são definidos da seguinte forma: quando aumenta o preço de um bem, a quantidade demandada do outro bem aumenta. Ou seja, um caso clássico, né, seria o refrigerante do tipo A e refrigerante do tipo B. Né? Se nós tivéssemos essas duas marcas de refrigerante concorrendo com sabores semelhantes, se aumenta o preço do refrigerante a quantidade demandada do refrigerante B aumenta. Ou seja, os bens são substitutos. Então, dois bens são substitutos se o aumento de preço no preço de um provoca um aumento na demanda pelo outro. Então, outros exemplos, né? Pizza e hambúrguer são dois tipos de carboidrato, lanche parecidos, né? Então, um afetaria dessa forma o preço do outro. Coca-Cola e Pepsi, computador, gamer e console de videogame são bens que desempenham basicamente a mesma função e tem essa concorrência entre si, né? Se você aumenta o preço de um, a quantidade demandada do outro aumenta. Então é óbvio, né, que se aumentar, por exemplo, o preço da Coca-Cola, o que acontece com a curva de demanda da Pepsi? A curva de demanda da Pepsi se desloca para a direita. Dado um aumento do preço da Coca-Cola, a curva de demanda da Pepsi vai se deslocar para a direita. No caso de computador gamer e console, né, de videogame, se aumentar o preço dos computadores gamer, o que acontece com a venda de consoles? Vai ter uma curva de demanda deslocada à direita, porque afinal de contas os bens são substitutos. Agora, o caso de bens complementares, né? O caso de bens complementares é o segundo caso de bens relacionados. A gente teve o primeiro caso de bem relacionado, que são os bens substitutos, e agora os bens que se relacionam pela sua complementariedade. Dois bens são complementares se o aumento no preço de um provoca uma queda na demanda pelo outro. Então, computadores e software, por exemplo, né? Se aumentar muito o preço dos computadores, o que acontece com a demanda por software? Diminui, porque afinal de contas vai se vender menos computador e também se vende menos do seu complementar, o software. Bom, os outros exemplos, né? Hambúrguer e refrigerante poderiam ser vendidos assim de uma forma. Existe uma complementariedade, porque as pessoas pedem juntos os dois para fazer um lanche. O óleo de motor e gasolina, né? Se existe mais venda de gasolina, o complementar também vai ter sua demanda aquecida, né? O óleo de motor vai ser mais vendido, afinal de contas, as pessoas precisam fazer manutenção do mesmo veículo que consome a gasolina. Enfim, os exemplos são inúmeros, né? Mas vamos aqui para a análise do efeito do preço dos bens complementares sobre a curva de demanda. Se aumentar o preço por exemplo, da gasolina, como a gente viu há pouco tempo atrás, né, um aumento do preço da gasolina. Se isso impactar reduzindo a quantidade demandada por gasolina, o que a gente espera que vai acontecer com a demanda por óleo de motor? Vai haver uma redução da demanda por óleo de motor, porque afinal de contas as pessoas vão andar menos com o carro, né? Então,
No caso de bens complementares, o aumento no preço de um gera redução na queda, gera redução na demanda pelo outro. Então, um aumento do preço da gasolina retrai, ou seja, desloca para a esquerda, a curva de demanda de óleo de motor. O fator seguinte é bem simples, né? Ele basicamente diz que as preferências podem mudar ao longo do tempo e no espaço, né? Então, se você tiver uma mudança nos hábitos, né, de consumo dos consumidores, uma mudança nas preferências, você vai ter um deslocamento para a direita ou para a esquerda da curva de demanda. Se, por exemplo, os consumidores passam a gostar mais de um determinado aromatizante, por exemplo, de refrigerantes, né? Tem épocas, né? Tem modas, tem fases. Isso desloca para a direita ou para a esquerda a curva de demanda. Um hábito bem assim, clichê, né? Só para fixar na memória, né? Nos anos 70, boca de sino, né? Aquela calça boca de sino se popularizou. Então a curva de demanda por calça boca de sino naquele período estava se deslocando para a direita. Depois, nos anos 90, já não era mais moda, né? Ao longo dos anos 80, isso foi caindo de moda. Então, as calças bocas de sino, né? Foram tendo uma curva de demanda cada vez mais retraída, cada vez mais para a esquerda. Então, esse, a mudança nas preferências desloca para a direita ou para a esquerda a curva de demanda. Bom, as variações nas expectativas também afetam as decisões dos consumidores. Por exemplo, né, se o governo anuncia que vai haver uma redução nos impostos dos carros, né, elétricos, por exemplo, no ano que vem, a demanda por carros elétricos nesse ano tenderia a ser retraída. Por quê? Afinal de contas, existe uma expectativa de barateamento do carro elétrico no ano que vem, então as pessoas segurariam a decisão de compra no momento atual para comprar somente no ano que vem. Então a curva de demanda desse ano seria retraída por um fator expectacional, ou seja, algo que não aconteceu. Mas os exemplos são inúmeros, né? As expectativas definem as decisões tanto dos consumidores quanto dos produtores, como nós vamos ver mais adiante. Então, basicamente, nós tivemos aqui, em resumo, né? O preço causa movimentos sobre a curva de demanda, o número de compradores, a renda dos consumidores, preço dos bens relacionados, as preferências dos consumidores, todos esses fatores geram um deslocamento da curva de demanda para a direita ou para a esquerda. E as expectativas também, né? Escaparam aqui. Em relação à oferta, agora eu vou apresentar de uma forma um pouco mais rápida, né? Porque afinal de contas vocês vão notar que a lógica é basicamente a mesma, mas agora olhando na perspectiva do produtor, naquele que oferta os produtos. A quantidade ofertada é aquela que os ofertantes estão dispostos a ofertar a um determinado nível de preço. Pela lei da oferta, agora, quanto maior for o preço, maior a quantidade ofertada, porque maior vai ser a disposição a ofertar dos ofertantes. No nosso exemplo aqui, a oferta de carros respeita a lei da oferta, porque basicamente você tem preço aumentando e quantidade ofertada aumentando também. A representação gráfica, assim como na curva de demanda, pode ser representada por meio de uma reta da nossa curva de oferta. Imaginem que existem dois ofertantes de carro, Ford e Volkswagen. O mercado é a soma das ofertas individuais. Essa é a oferta de mercado. Os deslocamentos da curva de oferta são distintos das variações na quantidade ofertada, de uma forma análoga ao que a gente discutiu na curva de demanda. Então, a curva de oferta mostra como se relacionam preços e quantidades ofertadas, ceteris paribus. Então, a gente vai observar movimentos ao longo da curva de oferta. Os fatores extra-preço causam deslocamento da curva de oferta para a direita ou para a esquerda. Então, por exemplo, né, se o preço dos insumos de produção reduziu, né, houve um barateamento da produção, vai acontecer um deslocamento para a direita da curva de oferta. Ao mesmo nível anterior, agora se oferta uma quantidade maior, porque a curva de oferta se deslocou para a direita. Outros fatores extra-preço que poderiam afetar a curva de oferta. Inovação tecnológica. A inovação tecnológica aqui concebida como uma forma de barateamento do processo produtivo ou de aumento de produtividade. Aqui o enfoque não é inovação de produtos, né? Sim mais inovação em processo de produção. Então, barateia a produção e desloca a curva de oferta para a direita.
O número de vendedores também, né? Basicamente, o número de vendedores, considerando que a curva de oferta de mercado é a soma das ofertas individuais, o número de vendedores maior gera um deslocamento, um aumento no número de ofertantes, gera um deslocamento à direita para curva de oferta, da curva de oferta. As expectativas, também de uma forma análoga, né, à curva de demanda, são fatores que afetam a decisão dos ofertantes e dos demandantes. Então, se os ofertantes, por exemplo, consideram que por qualquer fator expectacional, por exemplo, uma expectativa de mudança nos hábitos dos consumidores, né? Os ofertantes poderiam antecipar essa expectativa de, por exemplo, as pessoas hoje em dia consomem muito menos cigarro, né? Então, a expectativa dos ofertantes de cigarro já deve considerar uma redução nos hábitos de consumo nos próximos anos. Então, um fator expectacional define também a oferta de uma mercadoria. Mas isso é um exemplo para... Existem outros inúmeros, né? No mercado financeiro, basicamente tudo é expectacional. Então, oferta, basicamente tudo não. Grande parte do comportamento do mercado financeiro é expectacional. E você tem a oferta, por exemplo, de títulos, oferta de ações, também considerando fatores expectacionais. Você tem exemplos inúmeros, né? De oferta sendo afetada por expectativas. O mercado, basicamente, a integração entre oferta e demanda, é o ambiente de interação entre ofertantes e demandantes. Então, na nossa curva de demanda, que é negativamente inclinada, a gente vai ter um ponto de interseção com a curva de oferta. Esse ponto de interseção, notem o significado dele. O preço é igual a 3 quando a quantidade é igual a 15. A quantidade ofertada e quantidade demandada. Por quê? Porque o preço de equilíbrio é aquele preço que iguala a quantidade ofertada com a quantidade demandada. Notem que a gente pode observar isso tanto na tabela quanto no gráfico. Como ocorre esse processo de formação do preço de equilíbrio? A formação do preço de equilíbrio decorre da força da mão invisível, a força de mercado, né? Mão invisível é o termo que o Adam Smith utilizou para se referir a essa força de mercado, que aqui na concepção neoclássica é concebida como uma força de convergência dos preços ao preço de equilíbrio. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente estivesse a um preço igual a 5. Aconteceu um preço, que aqui foi trazido como um exemplo, né, arbitrário, a gente inicia com um preço igual a 5. Se o preço é igual a 5, notem, vamos projetar esse preço na curva de demanda. A quantidade demandada foi 9. Né? Agora, esse mesmo preço agora projetado na curva de oferta, né, substituído na função de oferta, vai gerar uma quantidade ofertada igual a 25. Essa diferença, né, de 25 menos 9 é o excesso de oferta, ou seja, uma quantidade de produtos que foi levado ao mercado, sendo ofertada, mas não encontrou compradores. Esse excesso de oferta gera uma pressão de redução de preço. Então, notem, a mão invisível ali operando, eu fiz uma mão em pontilhado, é a mão invisível, a força de mercado fazendo com que o preço se reduza. O preço vai se reduzindo e vamos observar a situação que aconteceria se o preço fosse igual a 4, né? Ao preço igual a 4, ainda acontece um excesso de oferta, agora menor. Ou seja, a força de mercado levou a uma retração do preço. Mas esse preço não se reduziu suficientemente para acabar com o excesso de oferta. Então, esse excesso de oferta pressiona os preços para baixo. Até que o preço encontra o seu ponto de equilíbrio. No ponto de equilíbrio ao qual ele convergiu, acontece a igualdade entre quantidade ofertada e quantidade demandada. Ou seja, não existe nenhuma pressão para subir ou para baixar o preço. Bom, então notem que o preço de equilíbrio nada mais é do que o preço que iguala a quantidade ofertada e a quantidade demandada, mas ele tem um significado, né? Ele é um atrator de todos os preços. Pelo mecanismo de mercado, de oferta e demanda, as forças de mercado fazem os preços convergirem por preço de equilíbrio. Essa é a concepção neoclássica, né? A concepção utilizada nos manuais de microeconomia americanos. Então, o preço de equilíbrio é um atrator dos preços de mercado.